Olá pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Sétima parte de comentários acerca de As 5 Crenças Doutrinárias, por Allan Kardec. Faremos hoje reflexões acerca da doutrina deísmo. Por tema musical, nós nos utilizaremos do tema do filme do James Bond, Spectre, executado pela The World Studio Orchestra. Seja de raciocínio a nossa fé. Todavia, raciocínios apoiados numa razão com os amorosos olhos da caridade. Acerca do vocábulo deísmo. É palavra com sua etimologia no latim, Deus mais ismo, indo ao francês, deiste, e seguindo ao português, deísmo. É uma posição filosófica que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser denominada como Deus ou não. O que se dá através da razão, do livre pensamento, da experiência pessoal, em vez de elementos comuns das religiões teístas, como a revelação direta ou tradição. A causa primeira da filosofia deísta está no raciocínio de Platão, grande filósofo grego, entre 428 a 348 a.C. Platão, que denominou por demiurgo o princípio organizador do universo pré-existente, usado posteriormente pelos cristãos primeiros como o intermediário de Deus na criação dos mundos. Também responsável pelo mal, que não se atribuiria ao Criador. Esta é a primeira causa da filosofia deísta. Simplifico. Um deísta é aquele que está inclinado a afirmar a existência de um princípio criador. Entretanto, sem a prática da religião doutrinária, qualquer seja ela. Portanto, o deísta não nega a realidade de um mundo completamente regido pelas leis naturais e físicas. A interpretação de Deus é variável para cada deísta. O deísmo também é religião de doutrina racional ou natural, sem embasamento na revelação histórica bíblica. Contrária à prática comum entre religiões positivas, tais quais o islamismo, o cristianismo, crê o deísmo como tal na manifestação natural de Deus para a razão humana. No entanto, alguns pensadores, cristãos principalmente, aceitavam o deísmo por considerarem que a religião natural e o cristianismo seriam a mesma coisa. Contudo, a maioria dos deístas considera a chamada religião revelada, que naturalmente faz oposição à religião natural, como mera ficção humana. No final do século XVIII, o termo passou a significar a crença em um Deus ausente, que criou o mundo, estabeleceu suas leis e foi embora, deixando o mundo funcionando em seus mecanismos e ordens. Entretanto, essa característica divina preconizada pelo deísmo, de um Deus ausente, é analógica ao ofício do relojoeiro que, ao concluir a fabricação de um relógio, não interfere mais em seu funcionamento. Muitos filósofos do século da filosofia iluminada foram considerados deístas. Dentre estes, Denis Diderot, de 1713 a 84, e o próprio Voltaire, criador dessa frase do relojoeiro, 1694 a 1778, que dizia seu deísmo pelo termo teísmo. Isso mesmo, com T, de tatu. Mas o termo teísmo, praticado por Voltaire, foi distinto de deísmo mais tarde pelo filósofo alemão Immanuel Kant, que então
diferenciou o teísmo do deísmo, asseverando que teísmo afirma ser Deus o Criador do mundo, enquanto o deísmo afirma ser Deus o causador do mundo, o que, a meu ver, mera distinção vocabular e de argumentação retórica, que redundam na mesmíssima coisa, pois quem cria é o causador da origem, e quem causa a origem é o criador da coisa. As discussões a respeito do deísmo começaram ainda no século XVII por um grupo de pensadores ingleses conhecidos como, aspas, platônicos de Cambridge, fecha aspas. A principal obra referente ao deísmo inglês foi O Cristianismo Sem Mistérios, de John Toland, 1670 a 1722, obra publicada em 1696. Foi através do iluminismo do século XVIII que o deísmo se disseminou para o restante da Europa, sendo deísta a maioria dos iluministas franceses, italianos e alemães. A doutrina deísta, dividida em três teses fundamentais, que são a saber: primeira tese, a religião não contém nem pode conter nada de irracional. Segunda tese, a verdade da religião se revela diretamente à razão humana, sendo supérflua a revelação histórica. Por fim, a terceira tese, que explica ser as crenças da religião natural. A existência de Deus, embora essa seja uma existência absolutamente transcendente, quer dizer, Deus está completamente fora do mundo. Na prática, Deus deseja que os seres humanos e todas as criaturas sejam felizes. Para tanto, ele ordenou as virtudes como meio para a felicidade. B. A criação e o governo divino do mundo e a retribuição do mal e do bem na vida futura. E, na prática, bondade de Deus é completamente desinteressada, quer dizer, não exige nada em troca. Desse modo, Deus garante que o conhecimento das virtudes seja universalmente acessível. C. A salvação não pode, portanto, depender de qualquer revelação especial. Os deístas ingleses, por um lado, acreditavam que Deus governava tanto o mundo físico, lei e os fenômenos naturais, quanto o mundo moral, os valores. Os deístas franceses, por sua vez, negavam que Deus se ocupasse de quaisquer temas que dissesse respeito ao ser humano e que era completamente indiferente ao seu destino. Dentre os filósofos franceses, entretanto, o franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 78, desenvolveu uma religião natural bastante próxima ao deísmo inglês, pois atribuía a Deus também a garantia da ordem moral do mundo. Para os filósofos deístas, a verdadeira religião é uma expressão universal da natureza humana, da qual a essência é a razão e que ela é a mesma em qualquer tempo e lugar. Desse modo, a existência de Deus pode ser comprovada pela razão. Acreditavam também que as tradições religiosas, como o cristianismo, o islamismo, citados antes, produzem crenças, sacerdócios e tiranias políticas prejudiciais que corrompem a razão e adicionam impurezas na religião natural. Ao findar da filosófica explicação, vamos a Kardec. Lecionou-nos Kardec haverem duas categorias de crentes deístas: os independentes da corrente francesa e os providenciais da corrente inglesa, ambas correntes crentes em Deus Pai Criador. Entretanto, o deísmo independente francês prega que Deus estabeleceu leis gerais, regentes do universo, que funcionam por si. Todavia, Deus não se ocupa mais de nada, pois fazem o que querem dentro das próprias possibilidades, sem que isso seja da conta de Deus. Logo, Deus, não se ocupando da humanidade, nada há que se agradecer ou louvar, nem nada há para se pedir ou rogar. Essa corrente do deísmo independente é pueril em sua diminuta visão, por ver um Deus egoísta que não se abaixa à humanidade. É resultado, portanto, do orgulho que sente o amor próprio
melindrado ao se submeterem ao poder do todo Criador sobre tudo o que há criado. O deísmo providencial inglês, nada obstante, é crente na existência e no poder criador de Deus, na origem de tudo e no pedido de intervenção incessante na criação pelo Criador. Entretanto, não admite o culto exterior ritualístico nem o dogmatismo religioso. Assim, e ao fim, a meu juízo de espiritualista espírita kardecista, que a mim denomino, digo que tanto o deísmo providencial de corrente inglesa quanto o deísmo independente de corrente francesa, e mais ainda, outros pensadores iluministas do quilate de um Voltaire, de um Diderot, de um Rousseau e tantos outros, tão somente pretenderam afastar teses dogmáticas clericais, da fé cega sem substância, aproximando-se muito da fé raciocinada, ou seja, precursores do pensar kardeciano do Espiritismo. Findo o termo deísta, tributemos louvores ao Senhor Deus, Criador de tudo que há criado. Assim seja.